Em Araraquara, a lei do cerol, regulamentada em 2005, nunca penalizou ninguém flagrado comercializando ou utilizando linhas cortantes. Em 2017, a Guarda Municipal realizou quase 190 apreensões, porém nenhuma delas deu prosseguimento à aplicação da legislação que prevê multas. O que se percebe é que a lei não tem efeito prático e as vítimas sofrem com essa situação. Esse uso do cerol não tem uma repreensão, apesar de ter a lei não é cumprida. Se essa lei fosse realmente fiscalizada, eu não teria passado por isso e outras pessoas que se feriram mais gravemente também não. O intuito da lei era a gente proibir a utilização e a comercialização do cerol. O órgão responsável para fiscalizar é a Guarda Municipal e o setor de posturas e eles têm feito apreensões durante todos esses anos. A partir do momento que a multa não é aplicada, eles acham que não vai acontecer nada com eles e continua. A Prefeitura disse que vai criar uma nova regulamentação por meio de decreto, isso para que a lei seja de fato aplicada. Ao vivo, Milton Filho traz mais informações. Milton. Pucci, essa é uma lei que pode salvar vidas, mas que na prática não funciona. São 13 anos aí de vigência dessa lei e nenhuma pessoa autuada neste período. Para falar sobre este assunto, nós convidamos o cientista político Bruno Souza da Silva. Bruno, por que existem tantas leis que quando saem do papel não funcionam? O problema está no texto ou na própria aplicação? Boa tarde. Boa tarde, Milton, Pucci e nossos telespectadores. Eu acredito que é o seguinte, a eficiência e a ineficiência de qualquer legislação, como é o caso da pauta do cerol, ela depende muito do comportamento de dois atores fundamentais. De um lado, da própria sociedade, que possa ter acesso à informação da vigência da lei e da sua importância, e que, portanto, mude a sua conduta, uma vez que existe a legislação que visa combater determinada prática. E por parte dos próprios representantes políticos. Um exemplo como esse da lei do cerol, por exemplo, como que um vereador poderia fiscalizar melhor uma lei dessa? Apresentando um requerimento na Câmara, solicitando informações por parte dos órgãos responsáveis por fazer a fiscalização, como a Guarda Municipal, para saber quantas pessoas foram autuadas, não foram, como que tem sido a aplicação dessa lei. Toda lei tem que ter um caráter pedagógico, ou seja, a população precisa absorver ela para poder entender, inclusive, as suas penalidades. Falta mais discussão tanto durante o projeto de lei quanto após a sanção dessa lei? Sim, acredito que sim. A legislação prevê que a gente possa estabelecer determinados prazos para que as leis entrem em vigor, que é justamente para que a sociedade, a comunidade, tome consciência do porquê mais essa lei está sendo aprovada. No Brasil, a gente costuma dizer que a quantidade de leis que já existem são muito grandes. O que a gente peca é no aspecto da fiscalização. Muitas das vezes a gente não sabe se por má vontade daqueles que deveriam fazer a fiscalização, se por questões relacionadas à burocracia. Mas o fato é, o Brasil produz uma quantidade muito grande de leis. O que falta muitas das vezes é que aqueles que devem ser os responsáveis por fiscalizar que possam cumprir de maneira mais eficiente o seu papel. O município promete uma nova regulamentação por meio de decreto. Este é um caminho aí para que a lei seja de fato aplicada? Na verdade, o decreto reforça essa ideia de que é preciso ter algo regulamentado na lei para que funcione. Veja, o que a gente tem que superar é a situação de você ter a legislação e os costumes. Os costumes precisam começar a fazer com que as leis que já existam sejam absorvidas na cultura dentro da comunidade. Então, o que acaba acontecendo? Você só vai ter uma eficiência dessa legislação na medida em que as pessoas tomam consciência dela. Então, por exemplo, por parte da Câmara de Vereadores, valeria muito mais uma campanha educativa após essa promulgação. Tá certo, Bruno. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto com outras informações aqui de Araraquara. Paulo Pucci. Obrigado, Milton.